Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM. Uma metodologia onde eu ensino como você vai conseguir, como é possível você eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda. E no episódio de hoje eu vou falar das 3 relações diretas entre a postura e a ATM. E dentro desse processo, o que é que eu quero que você não confunda? Randy, o que as pessoas mais confundem dentro disso daí? A primeira confusão que vocês têm é que, literalmente, as pessoas pensam que postura tem a ver apenas com o tronco, tem a ver apenas com a cabeça, com o pescoço, com o posicionamento do ombro. E você não pode confundir isso. Postura está relacionado a toda e qualquer estrutura corporal que se mantenha em um alinhamento equilibrado. Partindo desse processo, se eu tenho dentro do sistema estomatognático, eu tenho a ATM, eu vou ter diretamente afetando esse sistema as influências da ATM. E quando falamos em postura e ATM, temos a articulação temporomandibular. E dentro disso, a gente tem 3 pontos importantes para você não confundir. O primeiro, que a articulação temporomandibular existe entre o temporal e a mandíbula, porém, essa articulação também se dá entre o temporal e suas estruturas adjacentes. Consequentemente, as conexões dentro de cada osso, as articulações de cada osso com cada sua estrutura ao redor, faz total interferência diante da ATM. E assim, conexões é importante avaliar, entender essas conexões, como essas conexões ocorrem, como essas conexões se instalam dentro dessa perspectiva. O segundo ponto, conexões. O segundo ponto, integração. Integração. Conexões e integração. Como essas conexões, juntamente com a ATM dentro do sistema estomatognático, ela se integra, ela se junta, ela compõe essa comunicação. E a partir daí, essa comunicação entre a ATM e todo o sistema postural, ela precisa estar relacionada entre a conexão e a integração desse sistema. E outro terceiro ponto que você tem que correlacionar é não entender que a postura tem a ver apenas com o músculo. O músculo, ele faz uma representação mecânica sobre aquilo que existe do ponto de vista postural, sobre aquilo que existe sobre o ponto de vista mecânico. E dessa forma, você precisa evoluir no raciocínio. Não confunda, precisa de conexão, precisa de integração e precisa colocar esse músculo dentro de um papel que ele faz parte e não como o protagonista. Tá claro isso, gente? Tá claro? Se tiver claro, já diz aí, ó, tá claro. Esses pontos para a gente começar e você parar de confundir a relação da ATM com a postura e ter clareza para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda com essa alta demanda que existe de pacientes. Essas altas demandas que existem de pacientes, elas são assustadoras e mais pacientes estão reclamando de falta de suporte, de falta de ajuda, de falta de profissionais que possam, de fato, eliminar o sofrimento deles. E eu, pela primeira vez, eu não tinha paciente assim, que tinha diretamente um problema postural por conta da TEM. Os pacientes vinham geralmente com dor, vinham geralmente bem comprometido. É aquela coisa, a gente olha e tinha a dor antálgica, né? A adaptação da dor. E o grande detalhe desse processo é que essa dor antálgica, essa adaptação, essa postura antálgica, essa adaptação da dor, passa a instalar um processo postural. Então, é quando a pessoa está tanto tempo com dor que aquele tônus, aquela musculatura, aquelas fáscias ficam categoricamente retraídas, mantendo aquela relação. E aí,
Como foi que eu descobri isso? É que quanto mais nós temos dores, mais o nosso corpo vai se adaptar para sofrer menos em relação às dores. E o que isso quer dizer? Quanto mais as dores se instalam, mais você tem fáscias, fusos neuromusculares adaptados àquela região e na ATM, para que você elimine o sofrimento do paciente já no primeiro atendimento, você consegue e deve ter uma abordagem direta no ponto da dor e não especificamente em regiões localizadas. Tem que buscar essa causa da alteração postural. Eu vou utilizar um exemplo bem importante. Mulheres. Mulheres geralmente têm histórico de cólicas. A cada 10 mulheres, 8, 9 mulheres têm história de cólicas menstruais. Algumas mais intensas, outras menores. E o que isso quer dizer? É que quando a cólica menstrual está muito intensa nas mulheres, qual a postura adotada por ela? Quem aí pode falar? Qual a postura que a mulher, quando está enrolada, ela. Opa, eu terminei falando agora, ó. A postura quando está no processo menstrual, com cólicas, que ela fica enrolada. E esse enrolamento vai estar relacionado exatamente com as terminações nervosas, com as aferências. E é esse primeiro ponto, essa primeira relação entre a ATM e a postura. A postura relacionada à ATM, ela tem conexões diretas com aferências, com propriocepção, com estímulos que chegam através de termorreceptores, nociceptores, interoceptores, receptores articulares. E essa aferência ela é capaz de conduzir você, profissional, a um entendimento equivocado da verdadeira causa do problema do paciente. E eu quero que você entenda de forma clara, quero que você evolua de forma clara nesse processo. Porque quando a gente tem um paciente com alteração postural, ele pode estar simplesmente se adaptando a um processo doloroso. Não sei se você já viu uma pessoa com dificuldade de visão, quando ela tem um olho pior do que o outro. Quem aí já presenciou uma pessoa com dificuldade de visão clara de um lado em relação ao outro? O que é que acontece? Se eu tenho esse olho melhor do que esse, eu tenho uma tendência de colocar a minha cabeça girada para dar qualidade de foco, de direcionamento com o meio externo através desse olho. E essa posição de cabeça, essa estrutura, vai facilitar com que esse olho enxergue, foque e exerça a sua função da melhor forma. O que isso quer dizer? O corpo está se adaptando à disfunção de um olho ter menos ação do que o outro, e um olho funcionar menos do que o outro. Da mesma forma está o sistema estomatognático, a ATM. Se eu tenho dor, se eu tenho limitação, se eu tenho comprometimento, um lado vai trabalhar mais do que o outro. E esse trabalho a mais de um lado em relação ao outro vai levar o seu paciente exatamente a alguns sofrimentos de médio a longo prazo. O primeiro sofrimento é o sofrimento postural, sofrimento adaptativo. E o segundo sofrimento é o sofrimento de médio a longo prazo, onde nós temos desgastes, onde nós temos estruturas sendo trabalhadas em demasia, onde nós temos estruturas sofrendo, onde nós temos estruturas passando por sofrimentos constantes. E você precisa ter acesso a esse conhecimento. Por isso que eu estou aqui, para lhe trazer essa possibilidade de parar de pensar dentro de uma redoma, dentro de uma caixa. Chegou a hora de explodir, pegar o conhecimento e esse conhecimento ser tão forte dentro de você, tão abundante, que não cabe em você. E se não cabe em você, não cabe numa caixa. Você tem que parar de viver em uma bolha, em uma caixa, e a partir disso você explodir. Jogar todas as paredes, todas as estruturas dessa caixa para fora. É pegar conhecimento,
crescer, inchar, fortalecer. E a partir desse conhecimento, você, não tem mais espaço para mim aqui. Eu preciso me conectar com pessoas que tenham conhecimento, que agreguem valor. E é isso. O ambiente de estudo, o ambiente de pessoas com o mesmo foco, o ambiente de pessoas decididas em atingir mais e mais resultados, determinam especificamente aquilo que você vai conquistar. E seguindo, gente, por que é importante você correlacionar tanto a postura e a ATM? Porque muitas vezes a gente negligencia a função da ATM diante do posicionamento da cabeça e o pescoço, diante de inervações associadas com cintura escapular. E dentro das alterações de cintura e escapular, nós temos conexões diretas sobre o sistema estomatognático, sobre as camadas miofaciais que afetam a ATM, supra-inferiores e músculos e estruturas de base da cabeça, como o temporal. O temporal, por exemplo, é afetado diretamente por tensões por tensões de musculatura. E quando você não percebe isso, você comete erros de tratar locais que não estão literalmente associados com a causa. Ele está só sofrendo de forma consequente. E aí é que é importante de você atingir, de você alcançar, de você crescer no seu conhecimento. Você crescer dentro dessa sua perspectiva. Então, outro ponto importantíssimo dessa segunda estrutura, segunda relação, primeiro eu falei da questão proprioceptiva. E depois, agora, eu preciso falar com você das relações estruturais. As relações estruturais são as relações de conexão. São as relações anatômicas diretas entre a ATM e o sistema postural. E existem vantagens claras de você correlacionar a postura com essas estruturas anatômicas que afetam diretamente o posicionamento do sistema estomatognático e sua função. Que são exatamente, por exemplo, que nós temos a ATM, composta por dois ossos pares, duas estruturas pares que precisam estar em paralelo, precisam estar em simetria, que é a glenoide relacionada com o temporal, não pode estar um mais para frente e o outro mais para trás. Não pode estar um mais para cima e o outro mais para baixo. E se você olhar para você mesmo agora, pegar um espelho, olhar, você vai perceber que você tem uma discrepância de um lado para o outro, porque nós somos assimétricos. E essa assimetria, ela é capaz de levar você a um sofrimento intenso, a um sofrimento e sobrecarga muscular intensa. Quando você parar para perceber, parar para analisar, parar para conduzir de forma clara e íntegra aquilo que a relação anatômica pode afetar o seu paciente, você tem de forma intensa uma necessidade e uma vantagem dentro do processo, que é de ter acesso à base que mantém a harmonia do corpo. Quando você tem a base que mantém a harmonia e o equilíbrio do sistema estomatognático, você tem menos sofrimento das relações estruturais. E menos sofrimento das relações estruturais, menos sofrimento em relação à postura. Porque se eu tenho a estrutura temporal direita com esquerda em desequilíbrio, um temporal mais alto do que o outro, uma rotação, uma tendência à posição de cabeça dessa forma, eu tenho meu côndilo da ATM que está aqui desestabilizado, em assincronia, em distúrbio. E essa alteração, essa assincronia, esse distúrbio anatômico, propriamente dito, vai gerar compensações, vai gerar sobrecargas, vai gerar uma continuidade de sobrecargas que, de médio a longo prazo, o seu paciente vai sofrer. E para você conseguir eliminar a dor do paciente no primeiro atendimento, vai gerar mais dificuldade. Então, esse entendimento de base, de trazer que tanto a propriocepção como a relação direta anatômica vai estar relacionando, minando o funcionamento da ATM, deve
colocar você em um posicionamento de destaque nesse processo. E por que você consegue gerar esse benefício no seu paciente? Porque o seu paciente consegue atingir tanto benefício quando você consegue entender essas duas relações que eu já falei, propriocepção e essas conexões anatômicas. Porque elas são fatores associados e cada estrutura associada com o sistema estomatognático também tem relação com outros captores que são capazes de interferir na função da ATM e fazer com que o seu paciente se mantenha com dor. E para você eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, você tem que entender que nós temos categoricamente, dentro do crânio, dentro dessa relação anatômica, nós temos o temporal com o sistema vestibular, que é outra estrutura relacionada com a AT de temporal M, que afeta a postura diretamente. E dentro desse processo, se você afeta a postura diretamente, você afeta o equilíbrio, a estabilidade, o tônus das musculaturas, o tônus das perspectivas clínicas e funcionais. E aí muda o jogo, que para você eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, é preciso você fazer aquilo que ninguém faz. É preciso você correlacionar a propriocepção através de suas relações anatômicas e se uma tem relação à outra, como isso afeta o sistema postural. E isso afetando o sistema postural, como isso desenvolve um processo patológico. É sobre isso, você não tem acesso a esse raciocínio clínico. Não lhe ensinam isso com clareza, mas que, de fato, hoje, todos os meus alunos, aproximadamente 500 alunos que a gente tem, eles conseguem de forma rápida, não sei se vocês viram ontem, está disponível no meu Instagram. A própria Josi Melgaço, fisioterapeuta, ela falou claramente, Andy, eu ainda nem acabei o curso. Eu ainda nem estudei tudo. E, assustadoramente, eu estou tendo resultados impactantes. E eu tenho 6 anos de experiência já na área de TTM. Caraca! É sobre você ter clareza entre as relações mecânicas, anatômicas, neurofisiológicas. E você ser conduzida a como pensar, a como tratar, a como pegar com a mão a dor do paciente e soltar. Quando você aprende a como pegar com a mão a dor do paciente e soltar, você aprende que é relacionado ao local da causa da dor e não o local onde está sendo mostrada a dor, onde a dor está aparecendo. E é sobre isso. Então, nós temos relações específicas que você, se não fizer uma relação, uma conexão, um entendimento, você vai manter o seu paciente em disfunção. Você vai manter o quadro clínico do paciente e isso vai levar você a uma cronificação. Isso vai levar você a uma desestabilização do paciente. E quando você cronifica, você mantém um desequilíbrio, você mantém uma alteração de aferência, você mantém uma disfunção importante. E, assustadoramente, algo acontece. O paciente não volta mais a você quando você não tem essa clareza de resultado. Não quero que você passe por isso, eu já passei por isso e sei o que é. E me aventurar a atender paciente que eu não tenho conhecimento. E me aventurar a atender pacientes que eu não sei nem por onde começar e eu vou tentando, fazendo tentativa e erro com o meu paciente. Se você é desses que fazem tentativa e erro com o paciente, assume uma responsabilidade, pega um paciente que você não tem condição de tratar, você corre um grande risco de fazer com que o paciente piore com a dor. E o sistema estomatognático, a ATM, é algo que afeta sistema vestibular, sistema mastigatório, sistema ocular. Existem conexões e relações fisiológicas funcionais intensas dentro desse processo. E quanto mais você brigar com essa preguiça, com essa instabilidade, com esse comprometimento, você precisa, de fato, ter conhecimento. Você precisa dizer por quê. Sabe aquela criança de 3 anos? Quem aí já viu uma criança de 3 anos perguntando, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Porque ela quer ter clareza. Ela quer saber, ela quer aprender.
Nós temos que aprender diariamente com os nossos pacientes. Nós temos que aprender diariamente a resolver problemas. Você tem que ser apaixonado por problema. Você tem que ser apaixonado por problemas do seu paciente. E a sua missão é essa. Você tem que aprender a ser apaixonado por casos difíceis. Porque são esses casos difíceis que vão te tirar da inércia e te fazer estudar. São esses casos difíceis que vão fazer você anotar no rodapé da avaliação que você precisa estudar mais sobre avaliação, sistema vestibular, sistema miofacial, sistema como esse sistema relaciona para poder eliminar a dor do paciente de forma maior. Foi assim que eu cheguei onde eu estou hoje. Apaixonado em resolver problemas. E quando você se apaixona em resolver problema, você vira um resolvedor de problemas. E quando você resolve um problema de forma eficiente para o seu paciente, você é um expert. Em relação à TEM, você se torna um expert em TEM. Por isso que eu montei a metodologia Desvendando a TEM. Por isso que eu montei essa metodologia, porque eu sei exatamente como fazer para você, como lhe conduzir. Através de erro, de acerto, de uma metodologia consistente, eu aprendi como isso se torna, de fato, claro para você eliminar o sofrimento do paciente, para você eliminar esse desequilíbrio do paciente. É sobre isso, é sobre você conduzir de forma clara aquilo que o seu paciente precisa para que ele não sofra. E dentro desse processo, quando é melhor você integrar essas questões? Eu já falei da propriocepção, já falei também das relações anatômicas. E desse terceiro ponto, quando é por onde começar? Né? Primeiro, o terceiro ponto. Nós temos uma relação em cadeia postural, em cadeia muscular, que determinam a postura. E isso de forma clara. Se você joga seu ombro para frente, você já posiciona a cabeça para frente. Se você posiciona a cabeça para trás, você já posiciona a coluna para trás. Se você inclina a cabeça para um lado, você já inclina e tende a compensar com o tronco. O que isso quer dizer? Existe uma cadeia muscular, existe uma sinergia entre estruturas que passam a se compensar, a se adaptar para eliminar a agressão primária, para diminuir a sobrecarga primária. E aí, dentro desse processo, propriocepção, relações anatômicas e sinergia da cadeia muscular, você precisa perceber quem começou primeiro, por onde começar. E dentro desse processo, elas facilmente, de forma mútua, elas se compensam, elas se estruturam, elas se mantêm com suas funções equilibradas. Então, a postura é o resultado direto dessas relações. E você precisa acessar esse conhecimento, fazer parte, estar com esse conhecimento bem montado para que você consiga discernir entre a causa verdadeira, entre o sintoma do paciente e aquilo que de fato está acontecendo com ele. Quem tem filho sabe do que eu vou falar agora. Sabe aquela criança que vai para a rua e vem cheia de informação? Sabe aquela criança que vai para a escola e na escola ela aprende um monte de coisa errada com os amiguinhos? Quando nós temos esse tipo de criança, quando nós temos esse tipo de problema, o que é que a gente vê? A gente vê apenas o nosso filho, o nosso filhote que está ali, que está em casa todo dia. Mas dentro dele ele já tem uma conexão, uma experiência, algo que você fica assustado com o que aquela criança está falando, o que aquela criança está dizendo, onde foi que ela aprendeu aquilo. É exatamente sobre o sistema estomatognático. É exatamente sobre a ATM. Quando você tem a ATM, você pensa que ela é apenas aquela articulação que você aprende nos livros. Você pensa que é apenas aquela estrutura única, mas que de fato ela tem relações íntimas dentro dela que leva você a desequilíbrios, que leva você a executar a sua função, que leva você a entender de forma clara o que está de fato na base do problema. E é sobre isso. É sobre você entender
que de fato está na base do problema. E dentro do sistema estomatognático é isso: propriocepção, relações anatômicas diretas e conexões em cadeias musculares para fazer com que o corpo, a estrutura corporal, se mantenha em equilíbrio, se mantenha em estabilidade. Não tem como você falar de postura se não falar em integração. Não tem como você falar de postura se não tiver uma clareza sobre aquilo que o paciente tem. Ah, Randy, existe alguma exceção em relação a isso? Não. Pelo contrário, existem mais e mais relações que podem ser feitas. Que de fato existe uma conexão, uma relação. E que você às vezes não percebe. Às vezes não percebe. Que é possível você aprender a eliminar o sofrimento do paciente. As conexões associadas com as tensões intracavitares. Randy, como assim? As pressões intratorácicas, as pressões intraabdominais. As pressões intratorácicas, intraabdominais, elas trazem categoricamente uma tendência de manter uma postura ou uma tendência de desabar minha postura. Quem aí já comeu bastante, teve lá a barriga cheia, e essa barriga cheia não lhe deixa nem calçar um sapato, não lhe deixa nem flexionar o tronco. Você às vezes precisa se estender e ficar atrás, assim, justamente porque existe uma tensão enorme ali. Então, as pressões intracavitárias jogam você para frente ou para trás, tira seu centro de gravidade. E essa integração deve ser adicionada para cadeias musculares, deve ser adicionada sob o ponto de vista proprioceptivo, deve ser adicionada sobre as relações mecânicas diretas. Quando eu falo cada ponto desse, eu não falo de forma aleatória. Eu falo simplesmente porque tanto eu já fiz várias vezes e já consegui resultados impressionantes, como vários. E vários dos meus alunos já conseguiram esse tipo de resultado. Já conseguiram essa perspectiva. Não é algo que eu estou falando aqui, acontece, eu acho. Não, isso é fato, já está comprovado. Os alunos já trazem resultados. Olha aí, para quem está trabalhando, foco total, show de bola. Dentro dessa perspectiva, as alterações posturais, elas estão correlacionadas e o que eu estou trazendo para você é fonte de clareza, de estudo, de experiência e de muita ciência, porque a ciência já fala, alteração de postura de cabeça e pescoço afeta a ATM. Alterações de cabeça e pescoço afetam o sistema estomatognático. E dentro dessa cadeia você precisa ter acesso a todo esse processo. E eu fico bem incomodado com algumas situações quando eu chego, o problema é de postura, não é da ATM. A ATM está sofrendo por conta da postura. Calma. Não generaliza, porque o problema pode ser descendente. Essa alteração postural pode ser descendente. Essa alteração postural pode vir de cima para baixo. E você não percebeu ainda. Então, é sobre essa perspectiva, é sobre esse processo que você deve ter clareza sobre aquilo onde você tem que atacar. Aquilo onde você tem que trabalhar para eliminar a dor do paciente ATM já no primeiro atendimento. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? A alteração postural ou a disfunção de ATM? Isso é o que a gente traz com uma consciência, dá uma consciência enorme dentro da metodologia Desvendando a DTM, que é o meu treinamento específico para lhe ajudar a entender isso, lhe ajudar a construir o raciocínio clínico.